na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, versículo 12 até o versículo 15. Este é o texto da nossa reflexão neste culto. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 15. Os irmãos encontraram o texto? Ok? Leamos, portanto, a palavra do Senhor. Este texto da carta escrita pelo apóstolo Pedro, que diz: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ó Deus, Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, por esta palavra que está agora diante dos nossos olhos e por esta palavra que está em nosso coração. Nós te pedimos que tu nos confirme cada vez mais nela, que tu, ó Deus, nos dê agora a condição, a capacidade de entendermos aquilo que o Senhor pretende nos falar neste momento. Que o teu Espírito nos ilumine, que o teu Espírito nos dê a capacidade de compreender a tua palavra. E nós te louvamos ainda agradecidos pelas bênçãos derramadas em nossa vida, pelas bênçãos trazidas em favor da tua igreja, da tua obra, que tem, ó Deus, andado e que tem, ó Deus, caminhado em tua presença. Com esta oportunidade de nós podemos aqui nos reunir para adorar o teu nome, para pregar e ouvir a tua palavra. Nós te louvamos por isso, te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os imperadores romanos foram homens muito cruéis, foram homens devassos. Nos dias em que Pedro havia escrito esta carta, Nero era o imperador da época. Nero chegou ao império aos 17 anos de idade. Ele tinha a influência da sua mãe, a Agripina, e Nero, quando chegou ao império, ele tinha ali os conselhos do seu tutor, que era o filósofo Sêneca. Mas Sêneca não suporta permanecer com Nero e o abandona depois de tantas sandices e de tanta libertinagem que aquele imperador tinha. Nero não foi um bom administrador, Nero não obteve conquistas, Nero vivia embriagado, Nero subia aos palcos do teatro para recitar versos, para tocar flauta e dançar nu. E as pessoas eram obrigadas a permanecerem ali para assistirem aos seus horríveis espetáculos. Nero era tão cruel que ele chegou a matar a sua própria mãe, mandou matar a sua própria mãe e fazer de conta que aquilo que aconteceu foi um suicídio. Nero também mandou matar um dos seus irmãos, mata a sua esposa e toma a sua amante como esposa depois de ter mandado matar o marido dela. Sabe qual foi o maior feito de Nero como imperador? Foi tocar fogo em Roma. E enquanto Roma pegava fogo, ele tocava flautas e ele colocou a culpa desse incêndio nos cristãos para começar uma perseguição. No dia que Pedro escreveu esta carta, era nos dias deste
imperador. Pedro provavelmente estava numa prisão em Roma e seria futuramente levado à morte, e diz a tradição que ele morreu crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Veja que na primeira carta Pedro mostra que o problema é a perseguição que vem de fora, que vem do Império Romano, mas agora nesta segunda carta não há somente este problema, há um problema que vem de dentro da própria igreja, que é o falso evangelho, que é o falso ensino, que são os falsos mestres. E Pedro está dizendo: meus irmãos, eu quero que vocês agarrem o evangelho, agarrem a verdade com unhas e dentes. E aqui nós podemos ver o objetivo do testemunho apostólico. E é justamente esse o tema para o qual eu quero chamar a sua atenção para refletir. O objetivo do testemunho apostólico, o objetivo do testemunho de Pedro, o que Pedro pretende testemunhar aqui nesse texto que nós acabamos de ler e que iremos, portanto, observar. O que nós podemos ver, meus irmãos, é que Pedro, ele testemunha a verdade. Ele testemunha a verdade para que lembremos da verdade como princípios. E o texto aí dos versículos 12 a 14 vai nos dizer isso. Por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca das coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos as lembranças, essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Então Pedro está dizendo: vocês precisam lembrar de que a verdade, ela é os princípios pelos quais vocês devem estar sempre agarrados, sempre nela confirmados. Entender que esta verdade, ela está presente em vocês. É este o objetivo que Pedro aqui testemunha. Ele esclarece que está sempre pronto e que está sempre disposto a levar os seus leitores, a levar os seus irmãos a lembrar da verdade. E o objetivo desse texto agora, meus irmãos, para nós, nos nossos dias, é também nos fazer lembrados da verdade. Nos fazer lembrados de que nós estamos não somente sendo levados, conduzidos pelo Senhor a lembrarmos da verdade, mas entendermos que estamos nela também confirmados, levar-nos a mantermos firmes na doutrina. Este é o grande objetivo da palavra de Deus. A versão King James, no versículo 14, nos diz, eu quero ler esta versão para que você possa também entender de uma forma mais objetiva, mais clara, que diz assim: por esse motivo sempre cuidarei de vos lembrar destes princípios. Vocês precisam lembrar da verdade, vocês precisam agarrar esta verdade com todas as forças possíveis para estarem firmes nela. Qual é o objetivo? Qual é a razão de Pedro? A razão, o objetivo é confirmar a nossa vocação. Nós vimos no sermão, no texto anterior, que nós devemos entender que como eleitos, nós somos regenerados, nós somos transformados, lembrar de que nós somos vocacionados. E aí o texto nos fala também de que nós devemos somar as nossas virtudes como eleitos para podermos confirmar a nossa eleição. E Pedro agora está dizendo: vocês precisam confirmar isso na vida de vocês, reconhecer a eleição de vocês, e para isso vocês precisam relembrar da verdade. Relembrar da verdade. Lembrar da verdade como princípios a serem seguidos. A briga da igreja com a doutrina era um problema nos dias de Pedro.
o desgaste entre a igreja e os falsos ensinos e o ensino correto era também gigante naqueles dias. Os falsos mestres estavam surgindo na igreja e Pedro estava dizendo: meus irmãos, atentem, porque vocês precisam lembrar da verdade. Lembrar da verdade. E nós precisamos hoje entendermos que o problema dos dias de Pedro é também os problemas dos nossos dias. Kevin de Jong, no livro Porque Não Somos Emergentes, nos diz: ninguém se opõe a um cristianismo não doutrinário, porque não há nada a se opor. Não há nada a se opor. Porque o cristianismo não doutrinário destes líderes emergentes dos nossos dias é o evangelho que busca fazer com que todo mundo esteja bem, busca levar a todo mundo viver num mundo melhor. Cada um vive aquilo que é melhor para si. Não há nada do que se opor, porque não há nenhuma mensagem que atente contra a depravação do homem, contra a necessidade do homem de se arrepender dos seus pecados, a necessidade do homem de se agarrar com a verdade, a necessidade do homem de deixar os maus caminhos, a necessidade do homem de viver em santidade. Então, se não há essa pregação do Evangelho, e se não há de fato esse cristianismo que não tem as doutrinas e que não se agarra a isso, então não há por que eu me opor a isso. E a gente vê esta realidade aí sendo tangida nos nossos dias. E Pedro aqui, ele nos orienta a lembrarmos da verdade, argumentando para nós que a verdade ela está presente em nós. A verdade ela está presente em nós. E que nós devemos nos confirmar na verdade. Olha o que diz o versículo 12. Por esta razão. Qual é a razão, gente? A razão que ele havia afirmado nos versículos 3 a 11. Da eleição. Da gente entender que somos regenerados. Da gente entender que nós, como regenerados, devemos somar as virtudes. E aí ele vai aqui elencando essas virtudes. Ele vai dizendo que a gente deve somar a fé com a virtude com o conhecimento com o domínio próprio com a perseverança com a piedade com a fraternidade com o amor. E aí depois ele diz: se vocês confirmarem isso, vocês não serão inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz depois: vocês precisam agora de forma diligente confirmar isso. E nós aprendemos que a palavra diligente, segundo o Spru nos diz, que é a atitude de alguém que tem uma autoridade no ramo empresarial, parecido com isso, de tomar as devidas decisões. E é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. E agora pensando, então por essa razão, eu estou aqui trazendo a lembrança de vocês essas coisas, para que vocês estejam certos da verdade que está presente em vocês. E é justamente esta mensagem que a palavra de Deus está trazendo para mim e para você. Estarmos certos da verdade que está presente em nós e buscarmos nos confirmar cada vez mais nela. E aí Pedro disse, ainda no versículo 13: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Despertar-vos com essas lembranças. É necessário, meus irmãos, conhecermos a verdade para sermos aprovados. Isto aqui é como uma aula, é como uma revisão, aquilo que a gente tem na nossa aula ali na véspera de uma avaliação, uma revisão, para que a gente possa chegar ali no exame e sermos aprovados e respondermos certamente as questões que nos são apresentadas.
E é por essa razão que Pedro procura rememorar a nossa memória, trazer mais vida para a nossa mente, lembrar a verdade. E a verdade, meus irmãos, ela, ao ser lembrada, ela é sempre repetida. Lembrar é repetir. Quando a gente lembra algo para alguém, a gente não está contando uma história nova, a gente está relembrando a mesma história, está trazendo à mente do outro a lembrança daquilo que de fato é, que de fato aconteceu e que de fato deve ser. É relembrar. É relembrar. E muitas vezes as pessoas acham que os pastores são chatos, porque sempre estão falando a mesma coisa, porque sempre estão ensinando a mesma coisa, porque sempre estão lembrando a mesma coisa. Pedro estava fazendo isso. E a palavra de Deus nos ensina que a verdade, ela deve ser relembrada e revivida, refletida. John MacArthur diz que a verdade, ela sempre demanda repetição, porque os crentes se esquecem das coisas com muita facilidade. Quantas vezes nós, nas nossas conversas, no dia a dia com os outros, e as pessoas nos falam de um assunto e nos contam uma história, e às vezes a gente diz: olha, eu tinha até esquecido disso. É natural a nossa mente falível. Então a verdade, ela demanda sim este método de repetição, porque a nossa mente, ela esquece das coisas com muita facilidade. E Pedro está agora relembrando para nós. Lembre da verdade, agarre-se com a verdade, confirme-se na verdade, porque essa verdade está no coração de vocês. Então, nesses versículos 13 e 14, Pedro demonstra que ele está firme na sua partida. Ele está dizendo: olha, meus irmãos, eu considero justo, enquanto eu estiver neste tabernáculo. O tabernáculo aponta para uma transitoriedade, né? Estar aqui neste momento, daqui a pouco não mais estará. Pedro está dizendo: olha, eu vou partir. Pedro estava, como falei anteriormente, numa prisão em Roma, e ele foi levado à morte, foi martirizado, e ele disse: olha, eu vou morrer, eu vou partir, mas eu quero estar certo de que mesmo depois de eu ter partido, vocês não esquecerão da verdade. Vocês não esquecerão da verdade. E aí ele diz no versículo 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, eu vou morrer condenado por causa do Evangelho, mas eu quero levar vocês a entender, despertar a mente de vocês, porque o Senhor Jesus me revelou que eu irei partir. E olhe, portanto, aí o que está em João, Evangelho de João, capítulo 21, versículos 18 e 19. Então Pedro sabia que ele morreria por causa do Evangelho, mas ele busca, antes disso, relembrar aqueles a quem ele estava pastoreando da verdade. E aí diz assim o versículo 18 de João, capítulo 21: em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Jesus disse: Pedro, você vai morrer. Você não vai para onde você quer ir. Vão te levar e vão te levar à morte. E Pedro sabia disso, e agora ele está dizendo: meus irmãos, agora eu quero despertar vocês. Olha aí, meu irmão, para o versículo 13, que diz: despertar-vos das lembranças. Pedro diz: eu vou partir, mas eu quero
despertar a mente de vocês com essas lembranças. Despertar a mente de vocês, despertar o coração de vocês, tirar vocês do sono, tirar vocês da lerdeza, tirar vocês da letargia, tirar vocês da morosidade, tirar vocês da falta de ânimo, tirar vocês desta preguiça espiritual e estarmos em alerta e em prontidão para o conhecimento da verdade. Despertem a mente com essas lembranças para conhecerem a verdade. E a verdade, a palavra grega aletheia, a verdade, para a filosofia grega, significava coerência daquilo que era dito, e ela estava mais voltada para o argumento do que para o que realmente era. Para o cristianismo, a verdade é a palavra de Deus que é inerrante e que é infalível. É inerrante e é infalível. Então, o argumento, a verdade, ali na filosofia grega, muitas vezes estava ligada com a coerência. Tem um filme sobre até o Agostinho, ele como um advogado, ele em um júri popular, defendendo um homem que havia matado alguém, e aí ele questiona o júri, ele como advogado do réu, ele pergunta para o júri: olha, dizem que ele matou alguém, isto é fato? Ou são palavras? Ou são argumentos? São argumentos. Vocês não viram o fato? Vocês viram ele matar? Vocês não viram ele matar. Vocês ouviram dizer. Isto é apenas argumento. E acaba ele ganhando a causa, e a sua mãe, Mônica, uma mulher muito crente, que orava muito por ele, se revolta e discute com ele no filme, porque não foi isso que ela ensinou a ele sobre verdade. A verdade, de fato, é o que realmente é, e não um argumento, não a coerência do que é dito. Então, para a filosofia grega, isso era a verdade, mas Pedro estava dizendo: não, a verdade é, de fato, a palavra de Deus, e vocês devem se agarrar nela. Então, Pedro também, meus irmãos, nos apresenta um segundo propósito nesta carta, que é para que nós lembremos da verdade em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Versículo 15 diz: mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. Pedro diz: o meu esforço será diligente, será bastante árduo, bastante trabalhoso, bastante cuidadoso, para fazer com que vocês, em todo o tempo, na vida inteira de vocês, mesmo depois de eu ter morrido, vocês lembrem, conservem a lembrança de tudo o que eu estou ensinando para vocês. Então, o esforço do apóstolo é fazer com que os irmãos conservem a lembrança de tudo que foi ensinado em toda a vida. Em toda a vida. Então, Pedro, ele diz que ele se esforça, e se esforça de maneira muito diligente, muito zelosa. Então, ele argumenta que, mesmo depois da morte, espera que os irmãos mantenham-se firmes na verdade. E a palavra de Deus está dizendo para nós também hoje: nós devemos conservar a lembrança de tudo aquilo que a palavra do nosso Deus nos trouxe como ensinamento e nos manter firmes nela em todo o tempo, em toda a nossa vida. Pedro estava dizendo para aqueles irmãos, como está dizendo para nós hoje. Ele está dizendo para você, meu irmão, minha irmã: vocês passarão muitas dificuldades, vocês passarão muito tempo na vida de vocês, mas eu quero que vocês conservem a lembrança da verdade. Os falsos mestres, os falsos ensinos, aqueles que virão para nos afastar da verdade, virão, mas conservem a lembrança da verdade. Então, há poucos instantes vi um ensinamento incorreto
de uma igreja televisiva, ensinando coisas completamente contrárias ao que a palavra de Deus ensina. E essas pessoas aí estão, e a palavra de Deus está nos alertando em relação a essas pessoas. A palavra de Deus está dizendo: guardem, conservem a lembrança de tudo que foi ensinado para vocês com firmeza, abandonando o falso ensino. Spru nos diz que Pedro, ele conseguiu assegurar com que nós tivéssemos uma lembrança de todas as coisas até hoje. Lembre da verdade, meu irmão, meus irmãos, em todo o tempo. A verdade, ela deve estar em nossa mente com toda clareza. A verdade, ela não deve estar na nossa mente com toda a obscuridade. Ela não pode estar na nossa mente com as nossas dúvidas. Nós não podemos alimentar em nossa mente, em nosso coração, o desejo, o sentimento, o anseio de construir uma verdade que queremos, mas sim de absorver esta verdade que nós alcançamos pelo conhecimento da palavra de Deus. Há um filme chamado A Caminho da Fé. E neste filme, o bispo pentecostal Carlton Pearson, acho que é assim que pronuncia, ele passa a questionar os dogmas e a pregar e a viver o evangelho que não é o que a Escritura prega. Então ele dizia: não, a Bíblia diz que as pessoas vão para o inferno, que a porta que leva para a perdição é mais larga, o caminho é espaçoso, mas não, Deus é um Deus que é amor, Deus não fará isso com as pessoas. E ele passa a ser questionado por outros pastores, líderes da igreja, e ele não se arrepende deste pecado, e o Pearson termina o seu ministério em uma igreja, onde é uma igreja para todos, venham do jeito que estiver, mas não era aquele venham do jeito que estiver e mudem de vida, venham do jeito que estiver e permaneçam do jeito que estão, porque Deus é amor. Ele esqueceu da verdade. Ele brigou com a verdade. Ele brigou com a palavra de Deus. Ele inverteu a palavra de Deus. E a palavra de Deus está nos alertando. Cuidado para que vocês não incorram nesse erro. Porque vocês devem se agarrar com esta verdade e conservar a lembrança de tudo o que foi ensinado para vocês corretamente. E mantenham a lembrança disso em todo o tempo. Não lembrem da verdade que é ensinada para vocês agora e esqueçam lá para frente. Leva isso por todo o tempo em tua vida. Esse texto, ele nos traz duas lições maravilhosas. Você não pode esquecer. Conhecer e se firmar na verdade. E manter a lembrança do conhecimento dessa verdade em todo o tempo. O objetivo do testemunho apostólico de Pedro é esse. Conheçam, mantenham-se firmes na verdade, mantenham a lembrança do conhecimento dessa verdade em todo o tempo. É isso. Talvez você possa ter esquecido muitas das palavras que aqui pronunciei nesse sermão, mas eu quero que você não esqueça dessas duas frases que aqui coloquei. Conhecer e se firmar na verdade, manter a lembrança do conhecimento dessa verdade em todo o tempo. É justamente isso. E lembre-se dela. Desperta a mente, desperta a consciência, tira a tua consciência do sono,
Perceba que a verdade é o princípio no qual você deve estar fundamentado. Lembre de toda esta verdade da palavra de Deus em todo o tempo. É justamente isso que eu quero que você entenda. E portanto eu concluo esse sermão te questionando se você tem lembrado da verdade, se você está confirmado na verdade, se você tem certeza desta verdade e se você tem guardado esta verdade em todo o tempo, ou se a sua mente, se o seu coração tem omitido o ensino da verdade. Então, que você possa se refletir e que você possa buscar de fato o conhecimento, buscar estar estribado nesta verdade, despertar a tua lembrança desta verdade por todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e reverentemente esteja orando neste momento. Senhor Deus, Pai amado, nós louvamos, bendizemos o Teu nome. Ó Pai, porque apesar dos pesares, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, esta verdade ela está em nós. Estamos nesta verdade confirmados. Mas o que nós necessitamos é buscarmos estar cada vez mais firmes, mais agarrados com esta verdade. Entendermos que esta verdade é o princípio do qual nós não devemos nunca nos afastar dela. Conservar em nossa mente a lembrança de tudo que a Tua palavra nos ensina, e não esquecer, e não viver em nossa vida, em certos momentos, em muitos instantes, como alguém que nunca ouviu a Tua palavra. Nos ajude, derrama a Tua graça sobre a nossa vida. Esteja, ó Pai, abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, para o louvor da Tua glória. Esteja abençoando, ó Deus, a cada um de nós. E nós rogamos a Tua bênção para os Teus servos, aqueles que estão enfermos, para que Tu possas curá-los, restaurá-los, fortalecê-los. Abençoando, ó Deus, o trabalho, a obra desta igreja, nosso ministério, para a glória do Teu nome. Abençoa a nossa terra, abençoa, Deus, as autoridades constituídas. Rogamos a Tua bênção sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, para o louvor da Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus, portanto, nos abençoe. Derrame sua graça sobre a nossa vida.